Olá, meus amigos! O tema do vídeo de hoje é sensacional. Nós vamos trabalhar o livro e o tema Nostradamus, historiador e profeta, um livro sensacional. E eu vou falar, é claro, um pouco sobre a vida do Nostradamus, um pouco da história dele, desse homem enigmático e que, sem nenhuma dúvida, vale a pena acompanhar. Vai preparar seu café que o meu já está pronto e eu estou te aguardando aqui. Rapidinho a gente está de volta. Bem, meus amigos, estamos aqui agora com o livro Nostradamus, historiador e profeta. Esse livro é incrível, o autor Jean-Charles de Fontbrunn, ele traz profecias de 1555 ao ano 2000, e ele faz um compêndio, inclusive, com trechos originais das centúrias, e, claro, a sua tradução e as suas interpretações. Mas antes de a gente falar de uma forma mais objetiva sobre o Nostradamus e o livro, especificamente o livro, primeiro eu quero falar para vocês um pouco quem foi o Nostradamus. Ele foi médico, ele foi farmacêutico e era um homem afeito às ciências ocultas. Ele era um exímio fitoterápico, portanto ele buscava nas raízes, nas folhas, enfim, na natureza, ele buscava a fonte para remédios, para curas e assim por diante. Nostradamus, ele era considerado judeu novo, porque a família dele era judia, que depois se converte ao cristianismo, e ele é um homem do século XVI. Claro que um homem já vivendo no Renascimento, e esse Renascimento que foi tão marcante no campo da arte, do humanismo, foi tão relevante nas mudanças estruturais, inclusive políticas e econômicas da Europa Ocidental, mas é claro que ele ainda estava dentro de uma visão, de uma cabeça ainda muito ligada ao que foi a Idade Média, na Europa Ocidental. Agora, o que é importante a gente discutir aqui é que o Nostradamus era uma pessoa absolutamente inteligente, era um homem muito intelectualizado, que valorizava profundamente o conhecimento, a cultura, enfim, e ele se destaca não só pelas suas profecias, que a gente vai ver hoje nesse trabalho, mas ele se destaca, sem dúvida nenhuma, também pelo seu conhecimento médico. Ele viveu intensamente a peste, a famosa peste bubônica, também conhecida como peste negra, porque ela deixava manchas negras no corpo, mas ele combate pelo conhecimento que ele desenvolve da asepsia. Então ele vai desenvolver toda uma estratégia e é claro, ele vai tentar divulgar isso, de que os corpos que estavam contaminados depois que as pessoas morriam, esses corpos, as roupas, elas tinham que ser queimadas, os espaços tinham que ser higienizados e, claro, as feridas elas tinham que ser curadas. Dentro dessa perspectiva, ele vai combater a peste bubônica e, mais do que isso, ele vai construir um compêndio de conhecimentos para a área da medicina muito importante e que ele, claro, deixa um legado também nessa área, não apenas na área das profecias. Inclusive,
nós sabemos que em alguns documentos Nostradamus relata que ele não gostava de ser chamado de profeta ou ser visto como um profeta, né? Ele era uma pessoa muito ligado à ciência, e não só a ciência do seu tempo, mas um homem visionário, um homem que conseguia perceber, né, que havia muitas coisas, né, que estavam ocultas, inclusive que foram ocultas durante a Idade Média, e ele acaba buscando essas informações. Inclusive, quando a gente fala em livros e leitura, o Nostradamus era um leitor assíduo, e possuía assim várias bibliotecas que ele possuía e que ele frequentava, e essas bibliotecas nós acreditamos inclusive que ele tinha acesso a livros que eram proibidos, né? E esses livros foram fundamentais para a formação dele, inclusive na área das ciências ocultas, das ciências herméticas, onde ele acaba desenvolvendo uma estrutura de conhecimento bastante importante nesse período, tá? Então, nós vamos agora partir para o segundo bloco, e eu espero que você me aguarde um pouquinho tomando seu café, porque agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre quem foi Nostradamus e por que ele ficou tão conhecido pelas suas profecias. Bem, já estamos aqui de volta. É válido iniciar esse bloco falando sobre algumas profecias do Nostradamus. Primeiro, é importante saber que uma das técnicas que ele usava, que era a mais comum, ele pegava um recipiente com água, ele entrava num transe, né, e esse transe levava Nostradamus a ver, a sentir várias imagens, inclusive tão poderosas que ele relata inclusive que algumas dessas imagens, dessas profecias até plasmava em suas mãos sangue, líquidos, enfim, de tão profunda que eram as experiências que ele tinha com essas profecias. E se nós conseguirmos aqui criar um pequeno recorte, porque as centúrias irão trazer uma gama enorme de informações sobre essas profecias, inclusive no livro que nós estamos aqui divulgando e trabalhando, nós temos várias profecias aqui. Ele vai se destacar primeiramente com a família dos Médicis, quando ele faz a primeira profecia que torna-se muito famosa na corte francesa, que foi a morte do rei Henrique. Depois ele acaba dentro das centúrias relatando fatos como Revolução Francesa, nascimento de Napoleão Bonaparte, a queda da família real russa Romanov, na queda do Império Russo e para a transição da Revolução Russa. Ele vai também ter, né, como fonte uma série de profecias ligadas ao nazismo, ligadas à figura do Hitler. Acreditamos também que algumas profecias dão sinais do que foi a Revolução Industrial, algumas questões ligadas a crises ambientais, grandes catástrofes. Enfim, as profecias de Nostradamus não ficaram limitadas apenas a questões históricas humanas de grandes personalidades. Ele também fala sobre questões ambientais, sobre questões filosóficas e etc., mas sem nenhuma dúvida, uma das questões que se destaca são as profecias ligadas à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi impressionante a maneira que ele retrata e relata este período histórico com tamanha perfeição, de uma forma muito assertiva, muito pontual, né? E isso nos leva a grandes questionamentos em relação à veracidade dessa capacidade que ele possuía. E uma das coisas muito incríveis sobre a história dele é que ele anuncia inclusive a própria morte, quando ele diz
que no outro dia, ao amanhecer, ele não estaria mais vivo, né? E de fato isso aconteceu. Portanto, ele previu a própria morte, né? Isso transformando num profeta, né? De uma magnitude incrível, né? Sensacional. Agora, quando a gente para pensar em Nostradamus, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre o legado dele, né? O legado dele é incrível, não só pelas profecias, como eu disse, na medicina, na farmácia, na questão fitoterápica, mas como homem, porque ele é uma pessoa que ele acreditava profundamente na luta dele, nas crenças que ele tinha, e ele defendeu isso a vida inteira, né? Ele tem uma vida pautada num altruísmo muito grande, né? E também na perspectiva muito plural em relação ao conhecimento, uma visão muito democrática do conhecimento e, claro, a importância dessa divulgação. Então, mediante tudo isso que eu estou aqui discutindo com vocês, né, nesse momento tão agradável aqui, a gente tomando esse café e discutindo e falando sobre a vida de Nostradamus, eu quero que proponha a você que você pesquise um pouco mais sobre o tema, mas tome muito cuidado, porque como as centúrias elas foram escritas através de códigos e símbolos, porque Nostradamus ele tinha muito medo e foi perseguido pela Inquisição, ele tinha que escrever em códigos, justamente para não ser preso e de repente até ter o final numa fogueira. Portanto, ele, partindo dessa realidade, ele escreve em códigos, de uma linguagem muito complexa para que a gente possa compreender e interpretar, e esses códigos eles ainda estão dentro de uma escrita medievalista, que também dificulta mais ainda a nossa compreensão. Então, se você for pesquisar, eu aconselho você buscar fontes sérias, fontes de pesquisas que tenha uma universidade por trás, que tenha uma instituição por trás e não que venha através de achismos, porque aí você lê a centúria, você interpreta da maneira que você achar mais interessante e as coisas não podem ser assim. Por isso, inclusive, que eu indico esse livro, que é um livro muito interessante e muito bem fundamentado sobre a vida de Nostradamus. Estamos indo agora para o terceiro bloco, o momento esperado do Labirinto das Ideias. Me espera aí um segundinho e renova o café nessa sua caneca que eu já estou voltando. Bem, pessoal, estamos no último bloco, no Labirinto das Ideias, e agora vamos pensar um pouco o século XXI, século XX, e vamos pensar um pouco mais essa questão do nosso mundo, do mundo que nós estamos vivendo e os desafios que esse mundo está propondo a nós. Eu penso que Nostradamus ele teve um papel fundamental no seu tempo, deixou um legado incrível para todos nós enquanto civilização e deixou alguns alertas, né? E nós sabemos que, inclusive, foi agregada a figura dele, né, e algumas profecias de Nostradamus, por exemplo, os aviões que chocaram com as torres do World Trade Center e também a questão do Pentágono e outros fenômenos que aconteceu aí, movimentado pelo ser humano no início do século XXI e eventos também da segunda metade do século XX. Esses eventos muito se agrega a algumas profecias do Nostradamus. Mas, como disse, é muito questionável isso, né? Fala-se sobre a figura do Bin Laden, também relacionado a uma das profecias. Nós não temos provas nem evidências que comprovem a efetiva relação desses fatos com as centúrias. Mas vamos transformar essa discussão ou levar essa discussão para um outro caminho. A questão é, nós temos um mundo hoje que notoriamente está em crise, e essa crise ela não é apenas econômica, não é apenas política, ela é humana. As pessoas estão procurando muito
na verdade, muitas respostas sobre a sua própria existência, sobre a sua vida, sobre o porquê de estar aqui, por que muitas vezes o mundo é tão injusto, por que o mundo produz ainda fome, quer dizer, uma questão inadmissível, né? Nós vivemos em 2018, século 21, e ter bolsões de fome ainda espalhados pelo mundo. Obviamente, isso foi produzido por nós, foi produzido pelo ser humano, foi produzido pela nossa civilização. E aonde entra Nostradamus? Entra exatamente no fato de que algumas de suas profecias ele alerta sobre um planeta, sobre a possibilidade do nosso planeta entrar em declínio, entrar em colapso por conta das nossas ações. E esse alerta, esse sinal, não só Nostradamus, mas algumas civilizações que ocuparam esse planeta também nos deixaram isso como legado. E aí vai a pergunta, o que de fato nós estamos fazendo, né, como seres humanos, enquanto ser social, ser político e etc., o que nós estamos fazendo para combater isso e construir uma sociedade mais justa? Eu creio e repito, né, que através da leitura, do conhecimento, através do estudo, através das escolas, através dos professores, através das pessoas que se colocam na condição de ensinar essa prática tão sagrada que é a prática do ensinar, nós podemos construir uma sociedade melhor. E quando a gente volta na história e se depara com personagens como esse, que com toda convicção ele não tinha a menor ideia de que lá no século XVI, início do século XVI, ele falando e escrevendo tantas coisas ia perpetuar por tanto tempo, e hoje em 2018 eu estou com um livro que fala sobre esse homem, sobre aquilo que ele escreveu. Então isso é um legado, isso ele deixou, e isso é um sinal, isso é um alerta para todos nós. Então eu proponho para você, como eu sempre digo, no labirinto das ideias, que você de fato entre nesse labirinto e busque respostas. Que você busque respostas para você, para que você possa se lapidar como ser humano e buscar a construção de uma sociedade, obviamente, melhor para todos nós, para um número cada vez maior de pessoas. Esse programa, o Café com Marcelo, ele não vai ser um programa apenas de indicação de livros, que também já seria incrível, ou para discutir sobre um tema ou outro, cultura. Ele também vai ocupar um espaço fundamental de reflexão sobre a nossa sociedade e sobre a nossa condição humana. E eu quero te convidar para conhecer meu site www.marcelolambert.com e, claro, se inscreva no nosso canal, né? Porque através dele você vai poder acompanhar sempre o nosso programa Café com Marcelo. Um grande abraço, até o próximo programa e muita luz a todos vocês do amigo Marcelo Lambert.